Assumir um cartório vago não é tarefa simples, exige um padrão moral rigorosíssimo. Hoje, vamos dissecar um tema de altíssima relevância no direito notarial e registral, as regras para a designação de interinos em serventias vagas. Quando acontece a vacância, assumir essa função temporariamente requer o preenchimento de requisitos super estritos ditados pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, lá no provimento 149 de 2023. Para entender como essa verdadeira ficha limpa cartorária funciona na prática, a gente vai atuar de forma analítica e resolver passo a passo um problema jurídico bem complexo. Vamos lá? Para estruturar nosso raciocínio, vamos direto aos fatos do nosso estudo de caso. O cenário é o seguinte: foi declarada a vacância de uma serventia extrajudicial e a corregedoria precisa designar o substituto mais antigo para responder interinamente. Temos dois nomes na mesa, João e Caio. Só que tem um detalhe importante. João tem uma condenação criminal nas costas, com trânsito em julgado por homicídio culposo na direção de veículo. Já o Caio, por sua vez, foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa em uma decisão colegiada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas, atenção a este ponto. A decisão do Caio ainda não transitou em julgado porque existe um recurso especial pendente no STJ. A grande pergunta que guia a nossa análise é: diante dessas condenações, quem está legalmente apto para assumir o cartório? Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Temos aqui dois protagonistas, cada um com um dilema jurídico bem específico. De um lado, o João. A condenação dele é definitiva, já transitou em julgado, mas o crime é de natureza culposa. Do outro lado, o Caio, que cometeu improbidade administrativa dolosa. Ele já tem uma condenação em segunda instância, proferida por um órgão colegiado, mas ainda cabe recurso. Para desatar esse nó e achar a resposta legal correta, nós precisamos, antes de tudo, compreender a fundo o que significa exatamente ser um interino aos olhos da lei. Bom, o Supremo Tribunal Federal e o próprio Código Nacional de Normas deixam claríssimo que o interino não é o dono do cartório. Na verdade, trata-se de um preposto do Estado. Como a serventia ficou vaga, o serviço público reverteu para o poder público e o interino atua ali em nome do Estado, sob um regime estrito de direito público e guiado por todos os princípios da administração. É exatamente por ocupar essa posição de altíssima confiança estatal, lidando com recursos públicos em caráter precário, que o CNJ aplica um padrão tão severo de exigências para a investidura, essa famosa regra de ficha limpa. E a base legal que ancora toda a nossa explicação de hoje é muito direta. O texto do artigo 68 do provimento delineia com extrema precisão as proibições para a designação de um interino. O limite legal entre quem pode e quem não pode assumir o cartório mora exatamente na redação dessa regra. Vamos dissecar juntos o que isso significa para cada um dos candidatos no nosso caso. Agora, o que é absolutamente crucial entender aqui é o pulo do gato dessa legislação. É inegável que a lei proíbe a designação de condenados por improbidade administrativa. Mas será que exige o trânsito em julgado definitivo? A resposta é não. A norma é cristalina. Basta uma condenação proferida por órgão jurisdicional colegiado. Como Caio foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que é, por essência, um órgão colegiado, o impedimento bate na porta dele imediatamente. O fato de ter um recurso pendente no STJ não muda em nada esse cenário. Ou seja, legalmente o Caio está fora da jogada. Vamos avançar e entender como a situação fica para o lado do João. Lendo a continuidade do mesmo dispositivo, notamos que a regra veda a designação para quem comete crimes dolosos. No entanto, existe uma ressalva expressa e fundamental na norma. As vedações e os impedimentos não se aplicam aos crimes culposos ou de menor potencial ofensivo. O crime do João foi justamente um homicídio culposo, sem intenção. Portanto, mesmo com uma sentença já transitada em julgado, a natureza culposa do crime cria uma blindagem legal que o protege totalmente dessa vedação. Então, o resumo da ópera, de forma bem cristalina, é este. O João está perfeitamente apto para assumir a interinidade. A lei textualmente tira os crimes culposos da lista de impedimentos. Já o Caio, em total contraste, esbarra com força na regra da ficha limpa cartorária. Está legalmente impedido por conta daquela condenação colegiada por ato doloso de improbidade. Com essa base jurídica bem sólida que construímos, o nosso próximo passo é triturar as alternativas do problema e eliminar as incorretas. Analisando a primeira alternativa, a letra A, ela afirma que a designação poderia recair sobre o Caio mediante correição extraordinária e não sobre o João. Bom, essa opção recebe um corte imediato da nossa análise. Ela simplesmente ignora a regra que acabamos de estudar, a qual afasta permanentemente o Caio por conta da decisão colegiada.
A lei não abre brecha nenhuma para expedientes paralelos ou supervisão especial só para tentar driblar um impedimento moral que é muito claro. Saltando para a alternativa C, a gente encontra exatamente a mesma falha estrutural. O texto atesta uma falsa elegibilidade para o Caio e, de quebra, ainda desqualifica o João de forma totalmente incorreta. Podemos anular essa sem pensar duas vezes, porque ela inverte por completo a lógica jurídica e a letra do Código Nacional de Normas. A alternativa D sugere que a designação não poderia recair nem sobre um nem sobre o outro. Novamente, opção descartada. É essencial lembrar que uma condenação definitiva por um crime estritamente culposo não gera nenhum tipo de impedimento legal para o João. O grande erro dessa alternativa é tentar punir o João muito além do que a própria norma administrativa prevê. Chegando na alternativa E, vemos que ela tenta o caminho da permissividade total, dizendo que o cargo poderia ir para o João ou para o Caio. Cortamos essa também. Ela falha de forma grosseira ao tentar validar a situação irregular do Caio, o que é juridicamente insustentável frente a todos os princípios de moralidade e impessoalidade que o Estado exige do interino. E isso ilustra brilhantemente a nossa resolução do caso de hoje. A alternativa correta é mesmo a letra B. A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente poderá recair sobre João, mas não sobre Caio. A lógica jurídica que trilhamos até aqui se alinha com perfeição a essa afirmação, respeitando tanto o rigor extremo contra a improbidade administrativa, quanto a exceção técnica e legal para os delitos culposos. Para amarrar toda essa nossa explicação, cabe uma reflexão final bem provocativa. Se o sistema jurídico demanda uma impecabilidade moral tão gigantesca a ponto de bloquear prontamente candidatos por decisões colegiadas que sequer são definitivas, e tudo isso apenas para uma designação provisória, é perfeitamente possível imaginar o imenso nível de exigência e escrutínio para a delegação definitiva de um serviço público extrajudicial, não é? Essa exigência só reforça o peso absurdo da responsabilidade depositada nas mãos de quem vai garantir a fé pública, a segurança e a autenticidade dos atos civis na nossa sociedade. Um excelente motivo para mantermos o foco e a dedicação aos estudos. Até a nossa próxima análise.